Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, se prostraram diante dele, e ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei meus discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e também os ensinando a observar tudo aquilo que vos ordenei. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, do teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, Quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande e a minha és alma tu. canta nessa manhã. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, Quão grande és tu. Festa da Santíssima Trindade, festa da nossa fé, festa do grande mistério do nosso Deus. Quem é Deus? Na sua grandeza e na sua pequenez, na sua majestade e na sua humildade. Deus tão grande, Deus tão longe, Deus tão pequeno, Deus tão perto de nós. Que mistério é esse? Mistério do amor, de que Deus é em si mesmo. Deus é amor. Eu penso, irmãos e irmãs, que dizer que Deus é amor, definir teologicamente como Deus como amor, talvez não diga, e é bem provável que não vai dizer tudo de Deus, mas vai dizer muita coisa de Deus, da experiência que nós fazemos com Deus. A nossa compreensão cognitiva, intelectual, nos leva até uma altura. A nossa fé não é cega, não somos estúpidos e nem acreditamos em mito e no nada. Nossa fé tem uma racionalidade, nossa fé tem uma intelectualidade. Nós sabemos quem é Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E nós proclamamos, nós confessamos, aliás, a Santíssima Trindade está na nossa vida, nas nossas orações e também em toda a vida litúrgica da igreja. Como começamos a missa? Que a graça e a paz, em nome do Pai, né? Como começa a missa? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho, o amor do Pai, Deus, Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Vai fazer oração, vai fazer bênção? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
vai batizar as pessoas? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a nossa vida é envolvida na experiência da Santíssima Trindade. Toda a nossa fé é trinitária. Talvez a gente faz e vive sem muita consciência intelectual do que estamos fazendo, mas somos envolvidos. A liturgia eucarística, que é dirigida ao Pai, mas é o movimento trinitário. É ao Pai que nós pedimos o Espírito, para que as espécies do pão e do vinho se tornem o corpo e sangue de Jesus, o Filho amado de Deus. Toda a nossa vida litúrgica, toda a nossa vida, toda a nossa fé, toda a nossa experiência com Deus é sempre e sempre uma experiência trinitária. Ainda que não saibamos tudo de Deus, ainda que não jamais esgotaremos tudo o que Deus é, ainda guardaremos a fé, viveremos a experiência deste amor. Olharemos para Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, o Pai Criador, o Filho Redentor e o Espírito Santificador, e faremos com Ele uma experiência. Irmãos e irmãs, como é grande esse mistério do nosso Deus, o mistério do seu amor para conosco. Esse mistério é tão grande e fala tão alto dentro de nós, nos chama tanta atenção, que nós olhamos para Deus e o vemos como nosso Pai, e a nossa experiência será sempre uma experiência pessoal. Sempre os nossos vínculos com o Senhor, os nossos vínculos com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são sempre vínculos pessoal. Vínculo de pessoa. Não é uma ideia, não é um mito, não é um princípio. Enquanto para muitos Deus é uma energia, ou um princípio filosófico, teosófico, sei lá o que cada um vai pensar por aí afora. A nossa experiência, revelada pelo Filho, por Cristo Jesus, é pessoa. Deus é nosso Pai e nós somos seus filhos. Filhos amados, herdeiros do Pai, herdeiros da vida eterna, herdeiros da salvação. Se alguém te perguntar para que serve a sua fé, porque você crê num Deus unitrino, e ainda que você não saiba explicar direitinho tudo isso, ainda que te falte algum conhecimento, creio e sigo o nosso Deus unitrino, porque é caminho de vida e salvação. Nele encontro vida, nele encontro sentido, nele, em Deus Pai, encontro amor. O amor que é salvação, o amor que é a experiência de confiança. Nele eu posso confiar, nele eu posso esperar, como filho muito amado, herdeiros do céu, filhos de Deus, filhos do céu, herdeiros da salvação, herdeiros dessa imensa riqueza, das riquezas que o Pai tem para os filhos, a herança do céu, a herança da vida eterna, a herança da nossa salvação. Hoje, irmãos e irmãs, nessa festa da Trindade, peçamos ao Senhor que nos ajude a renovar a nossa fé. Acontece tanta coisa ao nosso redor, acontece tantas provações na nossa casa, na própria igreja, acontece escândalos para lá e para cá, todo o tempo, e ainda agora temos que lutar com um negócio chamado ideologia, que entra e bagunça e destrói a experiência mais forte de Deus, da Trindade, que é a unidade e a comunhão. Quando entra por ali, o Papa dizia: a igreja não é de esquerda, a igreja não é de direita, a igreja não é do centro, nem para trás nem para frente. A igreja não é uma instituição humana, ainda que o seja. A igreja é o templo do Espírito Santo. A igreja é o templo de Deus. E essa experiência é a experiência da comunhão. A igreja é a expressão da comunhão e do amor do nosso Deus. Na diversidade, sim, não somos iguais, pensamos diferente, queremos diferente, mas estamos no mesmo rio. Sabe o rio? Rio da fé. Tanto faz se você está no rio um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, é o mesmo rio, não é?
Por onde imagina para você ver? Está todo mundo no rio. E aí fica brigando entre nós, porque você está um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Para! Isso não é a expressão do amor de Deus, da unidade, daquilo que é a expressão da Trindade. A Trindade é diversa nas pessoas, nas manifestações, mas é o mesmo Senhor. Na unidade é Deus mesmo. E assim deve ser também as nossas igrejas, nossas comunidades, diversas nos carismas, diversos nos dons, diversos nas atividades, diversos nas pessoas que a compõem, mas todos na mesma direção, todos no mesmo caminho. Todos nós somos filhos amados do Pai, e o Senhor nos conduz para o céu. O que eu quero seguindo Jesus? O que você quer seguindo Jesus? Você também que está em casa, o que você quer? O céu. E nessa caminhada a igreja vai nos levando para lá. Nessa caminhada a fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos conduz para o céu. Quão grande és tu, Senhor, a tua obra de criação. Quão grande és tu, Senhor, esse dom maravilhoso que um dia plantaste no nosso coração. O dom de crer, o dom de amar, o dom de esperar, o dom de confiar. Que nessa manhã, na festa da Trindade, a nossa fé seja renovada, transformada. Tudo aquilo que não é de Deus, tudo que gera discórdia, tudo que é ideologia, o Senhor nessa manhã com o fogo do Espírito Santo possa nos limpar, lavar, restaurar, reformar, curar, para que a verdade deste amor, a verdade do amor de Deus, nos ajude a caminharmos juntos rumo à glória e à nossa salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.